Olá pessoal, tudo bem? O objetivo dessa videoaula é discutirmos um pouco a economia do cuidado, ou a Care Economics. Antes de nós adentrarmos especificamente no que trata a economia do cuidado, nós precisamos identificar como exatamente o cuidado, que é uma atividade realizada majoritariamente no âmbito ainda das residências, foi estruturado deste modo e assume o centro do trabalho familiar doméstico a partir da conjunção de três fatores principais. O primeiro deles trata do processo de mercantilização da produção que antes era realizado na esfera doméstica. E isso se daria basicamente na passagem do período feudal para o período capitalista que nós já discutimos, quando de fato as residências enquanto um local de produção de mercadorias para o mercado perde espaço. Essa separação estrita da esfera doméstica, da esfera privada, portanto, e da esfera pública, que agora passa a ser reconhecida como mercado, faz com que aquelas atividades que antes se davam de maneira entrelaçadas sejam agora separadas estritamente. Então, a gente vai ter as atividades destinadas ao mercado e aquelas voltadas exclusivamente às questões reprodutivas, da reprodução da força de trabalho, no qual o cuidado está inserido. O segundo ponto é com relação à própria mudança demográfica, que vai acontecer em decorrência da queda da mortalidade infantil, principalmente. A queda da mortalidade infantil implica em uma revisão do papel da criança na sociedade e faz com que a infância seja reconhecida como um período à parte, um período diferente da evolução humana. Porque até então muitas dessas crianças eram tratadas como mini-adultos, elas não tinham nenhum olhar muito específico a elas eram consideradas inclusive como mão de obra. Então é nesse momento também de transições em que a gente observa que o cuidado com as crianças assume uma importância significativa, que ao longo do século XIX e do século XX envereda por um processo de tornar o desenvolvimento infantil também parte das responsabilidades domésticas. E por fim, nós podemos destacar que isso se dá em paralelo com a ressignificação da maternidade do papel da mulher nessa nova economia, que agora passa a ser interpretada a partir da lógica da família burguesa, que também nós já discutimos. Nesse caso, ela ocuparia um papel central como dona de casa e como mãe. E é para esse papel central que ela deveria se dedicar plenamente. A conjunção desses três fatores faz com que a atividade de cuidado e as atividades demais realizadas no âmbito doméstico sejam colocadas como centro, portanto, da vida familiar e assumindo um papel importante na dinâmica capitalista. Essas atividades, entretanto, se converteram em atividades tradicionalmente femininas. E daí nós teríamos esse processo de feminização do trabalho de cuidado. E mais do que isso, se ele dá em contrapartida aos trabalhos remunerados e aqueles que eram realizados na órbita do mercado, ele implica também uma escolha que não é necessariamente uma escolha individual, mas uma decisão com relação à alocação de tempo. As pessoas que se dedicam mais ao trabalho do cuidado, inevitavelmente terão menos tempo a ser despendido no trabalho remunerado. E aí a gente começa a identificar um ciclo vicioso que remete à noção de relação de dependência entre a pessoa que realiza o trabalho de cuidado, mas não consegue ter sua própria renda, e aquele que é o provedor, que é o gerador de renda e que depende do trabalho de cuidado, tanto para a sua própria manutenção, como para a manutenção dos seus filhos e dos demais membros da família. Ainda que esse fenômeno tenha se estruturado há séculos, é apenas nos anos 70 que os estudos sobre a economia do cuidado e os estudos sobre a dimensão doméstica ganham maior força. E isso acontece muito porque os movimentos feministas até então reconheciam que a independência feminina viria da entrada das mulheres na esfera pública, no âmbito econômico, político e educacional. Só que a entrada das mulheres nesses espaços não implicou uma redução da sua importância e dos seus trabalhos realizados na esfera doméstica.
E além disso, se começou a identificar que parte das vulnerabilidades femininas, parte do processo de opressão da mulher, acontecia na esfera doméstica. Daí que dentro do movimento, e especificamente dentro da segunda onda do movimento feminista, nós tenhamos a ideia do pessoal ser político, ou seja, de realmente termos que refletir no âmbito público sobre questões atinentes à esfera privada. Especificamente com relação à economia do cuidado, esse primeiro movimento vai se dar através de um debate sobre o trabalho doméstico e uma reflexão de quem realiza esse trabalho doméstico e como esse trabalho doméstico interage também com o processo de produção de mercadorias e serviços. A partir disso, começa-se a ampliar um pouco mais a concepção do trabalho doméstico, até que nós recaiamos na ideia de reprodução social, que está muito associada ao que hoje a economia feminista traz com relação à provisão social enquanto objetivo máximo da economia. Essa reprodução social aqui é interpretada como um processo complexo de tarefas, trabalhos e energias, o objetivo seja a reprodução da vida e das relações sociais. Portanto, o processo de reprodução, ele envolveria, obviamente, o trabalho doméstico, e o trabalho doméstico integrado à reprodução incluiria toda aquela série de bens que sejam materiais, que são produzidos para a manutenção física das pessoas, alimentação, higiene, saúde, mas também outras atividades que envolvem afeto, como é o caso do cuidado de crianças, de pessoas adultas que necessitam de atenção e que, portanto, se constituiriam naquilo que será o foco da economia do cuidado. Só que esse debate vai se dar em paralelo com o crescimento das tecnologias aplicadas à esfera doméstica, com uma série de eletrodomésticos que, em alguma medida, tenderiam a facilitar ou a reduzir o tempo despendido nessas atividades. Nesses trabalhos, houve um reconhecimento de que somente se começou a ter queda do tempo de trabalho destinado a tais atividades a partir dos anos 70. E as atividades mais impactadas foram aquelas relacionadas aos afazeres domésticos, não necessariamente à economia do cuidado. Obviamente, essas discussões também entrarão na economia. No caso da economia feminista, os dois primeiros trabalhos que são referências já nas discussões da área vão ser publicados em 1995 na Feminist Economics, na primeira leva de artigos que dão base à economia feminista, e eles são escritos pela Susan Himmelwitz e pela Nancy Folbre, que ainda é uma das grandes referências da economia do cuidado. Esses dois artigos, de uma maneira geral, tratam de conceituar o que é o cuidado e trazer uma reflexão sobre questões subjetivas e emocionais que o trabalho do cuidado envolve. E também fazendo uma diferenciação entre aquele trabalho de cuidado que não é remunerado daquele que é remunerado e que já é, em alguma medida, analisado pela economia. Além disso, elas avançam em preocupações genuínas sobre como o trabalho de cuidado pode ser analisado pela economia, o que vai na definição das suas características, dos seus conceitos e também de como nós poderíamos incluí-lo nas análises empíricas. A partir dessa introdução, nós podemos tratar do conceito de cuidado e de uma análise que seja multidisciplinar, porque é difícil delimitar exatamente as fronteiras dessas áreas que tratam da problemática. Para isso, eu trouxe 3 citações que remetem a alguns aspectos que são importantes de nós analisarmos. A primeira dessas citações é da Caroline Pérez. Ela afirma que não existe essa coisa de mulher que não trabalha. O que existe, na verdade, é uma mulher que não é paga pelo seu trabalho. Essa reflexão remete à ideia de que grande parte do trabalho que nós analisaremos aqui não é remunerado e remete à ideia daquilo que é realizado no âmbito das residências e, portanto, que recai especialmente sobre as mulheres. Dito isso, a Helena Hirata destaca que a gente, na verdade, deveria romper com essa percepção de que o care, o cuidado, é uma atividade essencialmente feminina. Na verdade, ele deveria ser dissociado dessa ideia de idade, deveria ser dissociado da ideia de gênero e deveria dizer respeito a homens e mulheres. Não apenas as pessoas que cuidam dos familiares em casa e as que têm cuidado como ofício e são remunerados para cuidar.
O care deveria atingir todas as pessoas da sociedade, porque a sociedade toda precisa de care. E isso traz uma percepção de que o care não é um cuidado apenas com crianças ou apenas com idosos e, portanto, a um determinado momento da vida. Na verdade, as pessoas, de uma maneira geral, são dependentes do cuidado de alguém e serão mais ou menos dependentes a partir do ciclo de vida e a partir de outros eventos que aconteçam. Uma pessoa que está temporariamente debilitada vai necessitar de care. Uma pessoa que tem deficiência física pode precisar de cuidado ao longo de toda a sua vida. Então, vai variar muito a depender da situação de cada indivíduo. O que recai na frase da Flávia Biroli: tanto coletiva quanto individualmente, não se trata de um tipo de problema passageiro. Não é possível suspender a dependência de cuidado. Então, todos nós podemos ser cuidados e todos nós também poderemos, em algum momento da vida, ser cuidadores.